Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, terceira epístola de João. Terceira epístola. Leiamos a palavra do Senhor. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vierem testificar da tua verdade. Como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Amém? Podem tomar vossos assentos. Meus irmãos, a última epístola de João, a terceira epístola de João, é a penúltima das chamadas cartas gerais. É uma carta pessoal, dirigida a um obreiro da igreja chamado Gaio, cerca de o ano 80 ao 98 depois de Cristo, onde foi escrita esta carta. A carta aborda três personagens. Primeiro, Gaio. Diz que um obreiro fiel que coopera com o trabalho dos itinerantes. O segundo, Diótrefes, um líder na igreja, ambicioso e ditador, que achava que estava perdendo posição por causa da ajuda que os membros estavam prestando àqueles obreiros enviados por João. E a terceira pessoa trata na carta de Demétrio. Ele é um dos obreiros de João que se hospedava na casa de Gaio. E João diz aqui o ancião ou presbítero. João refere-se a si mesmo por esse título. Interessante que ele era apóstolo, mas ele também era presbítero. Ele não preocupava muito com o título, assim como o apóstolo Paulo. Você observa que Paulo, antes de citar ele era apóstolo, ele falava Paulo, falava o nome dele. Ele não estava muito preocupado com o título. Primeiro era o nome, depois era o título. E aqui o apóstolo João, ele fala como um presbítero. Devido também como é tratado pela idade, um ancião. E ele diz aqui, fazendo menção ao amado Gaio. O apóstolo João, ele, usando esse termo, indicando como espécie de um supervisor daquela igreja, aquela área,
ele estava preocupado com a implantação da igreja. A igreja estava naquela fase ainda de implantação. Continuava. E esse obreiro, ele recebia aqueles obreiros enviados por João para fazer missões. E eu queria até dar um tema nesta noite, cooperando com a obra missionária. Ele recebia aqueles homens, ajudava eles, porque eles estavam implantando igreja. A igreja gentia, uma igreja nova não tem condição ainda de manter um obreiro missionário. E ele se preocupava. E esses obreiros que eram enviados, ele chegava e testificava quem era Gaio. Isso esse trabalho já havia. E naquela igreja qual Gaio congregava, a Bíblia não diz qual foi, por que razão que foi para lá um obreiro, pastor congregacional, que ele chamava Diótrefes. Ele era um judeu, e nós bem sabíamos que o judeu não tinha nenhuma simpatia para os gentios. Ele não tinha nenhum interesse que o gentio fosse salvo. Se nós observarmos no início da igreja primitiva, era assim. Não tinha preocupação em alcançar. E quando João mandava estes obreiros, recomendando ele, agora esse obreiro que estava lá, ele não aceitava que esses obreiros enviados por João, ele fosse receber. Ele não estava preocupado com a expansão do reino. Ele não estava preocupado com o crescimento da obra do Senhor. Infelizmente, no nosso dia existem pessoas que não têm nenhuma preocupação com a obra missionária. Não tem nenhuma preocupação com a expansão da tenda, com o crescimento da igreja. Uma cidade pequena igual Rio Maria, para que abrir mais congregação? Para que expandir mais o trabalho? Amado, a obra do Senhor, nós temos essa responsabilidade para com o crescimento. Foi nos confiado esta missão do crescimento da obra do Senhor. Nós plantamos, outro rega, e o Senhor lhe dá o crescimento da sua obra. Mas nós precisamos plantar, e nós precisamos regrar. Este homem não queria nem plantar e nem regrar. E está um ponto difícil, porque os obreiros chegaram e ele não recebia. João mandava uma carta para ele, ele engavetava a carta de recomendação daqueles obreiros, que ele não atendia nenhuma ordem do seu líder. Será que nos dias que nós estamos vivendo acontece isso? O presidente da convenção manda um obreiro para o campo, e ele chega lá assim: agora aqui é do meu jeito. A obra não é do jeito do pastor, a obra é do jeito de Jesus, porque a obra é dele. Aleluia. A obra não é do meu jeito, e não é do seu jeito, é do jeito de Jesus. Mas ele lá não queria que fosse do jeito dele. Então Gaio, esse obreiro hospitaleiro, cooperador da verdade. Gaio era um nome comum no período romano. Provavelmente ele não era uma das pessoas mencionadas por esse nome em outras partes, mas havia alguns com esse mesmo nome. Vamos ver aqui que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e o versículo 29 diz assim: e encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônio, companheiro de Paulo, na viagem. Havia este com esse nome. E no capítulo 20, o versículo 4 de Atos: e acompanhou-o até a Ásia, Sópatro, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e o segundo e Gaio, e Derbe, Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Então, aparece esse nome aqui. E Paulo também, ele batizou
nas águas um Demétrio. Vamos ver, aliás, 1 Coríntios 1,14. 1,14 diz assim: e dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão Crispo e a Gaio. Então, havia um nome bastante comum naquele dia, esse nome de Gaio. O apóstolo João nos traz um ensino precioso aqui. Quando surge um problema com líderes da igreja, a tendência é falar tanto desses seus erros, que parece que toda a igreja se resume neles. Tudo volta para o comentário negativo do erro que a pessoa cometeu. E João que nos dá o ensino, o contraste. João trata do erro de Teófilos em apenas 3 versículos. Enquanto que a fidelidade de Gaio, ela é descrita em 6 versículos. Ele não deu muita importância para aquela situação. Ele valorizou mais aquele que estava correto. Precisamos falar mais dos que trabalham, dos que são fiéis, do que daqueles que omite a obra do Senhor. E aqui, João nos dá esse ensino. Observamos a grandeza da atitude de João, em comparação com a de Teófilos. João se regozijava pelo sucesso espiritual de seu irmão na fé, Gaio, enquanto o outro sentia-se ameaçado pela presença de outros pregadores. Se não, se eu der oportunidade aqui, vamos comer a minha merenda aqui. E aí, vou ficar aqui, outros não vão dar mais ouvido. Na época eu estava implantando igreja lá no sudeste do Pará. Eu deixei um dirigente, dei posse ele no meio da rua. E passei uns dias, fui lá visitar ele. E quando eu cheguei lá, eu vi ele assim, meio triste. Já tinha uns meses que ele estava lá. Tinham chegado uns pastores de outra localidade para lá. E os pastores, segundo eles, um vasto conhecimento teológico. E o coitado do pastor não tinha esse tanto conhecimento. E ele se sentiu amedrontado pelo conhecimento dos outros. E eu cheguei lá a ver isso. Fui conversar com esses pastores. Só faltou ter pregado em Camboriú. O resto, ele deram um relato para ele. Digo, mas o que estão fazendo aqui? Com um conhecimento desse aqui? Não, porque eu vinha passar aqui uma temporada aqui, uns familiares que moram por aqui. E aí eu peguei quando eu sumi, passou a direção para mim. Eu fui ministrar logo tesouro em vaso de barro. Olha logo a mensagem que o Deus colocou no meu coração. E eu virei para o pastor e disse assim para ele: pastor, Deus me deu a autoridade, o cajado está com o senhor. O senhor pode conferir oportunidades. A autoridade não, a autoridade ela é sua. O cajado é seu. Não vai entregar sua autoridade para ninguém. E não se preocupe com alguém que pregue melhor do que você. Preocupe que a responsabilidade do rebanho está sobre os seus ombros. Ele disse que aquela palavra foi igual a uma injeção de ânimo para ele. Como passou os dias, começou, a polícia estava no encalço de alguns desses pregadores que estavam lá. Pegou uma moto emprestada e que simulou lá um assalto. Uma pessoa não teve mais nem notícia, nem acharam a moto. Eu digo, olha, não se impressione com falácia, amado. Não se impressione com a bagagem de que veja primeiro o conteúdo, observe primeiro. Não vai se impressionar com eloquência, não, amado. Isso é perigoso. E então, esse homem se sentiu preocupado com essa situação. E ele preocupado com os pregadores. O apóstolo, como um homem de Deus,
apóstolo João, dizia que a maior alegria da sua vida era ver que os seus filhos andavam na verdade. Não tem coisa melhor, amado, nobre Senhor, do que este versículo 4 aqui da primeira. Quem quiser manter a Bíblia aberta, é interessante. Não tem maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Esse aqui é coisa boa, amado. Andar na verdade. Havia algo na vida de Gaio que causava regozijo em João. Ele deu testemunho de que andava na verdade. E chegava a notícia, João, que alguém chegava e ia prestar conta do relatório missionário, e quando tinha oportunidade, diz: olha, apóstolo João, meu pastor, eu fui bem recebido lá por um homem chamado Gaio. Aquele homem é crente. Aquele homem, ele anda na verdade. Quando João, ele ouviu isso, ele disse que se alegar. Mas por que o versículo 2? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Aí ele faz menção daqui de que ele estava bem na vida espiritual. Haver aqui um progresso na vida deste homem espiritualmente. Tudo indica que Gaio estava prosperando espiritualmente, mas ao mesmo tempo estava fraco fisicamente. Ele não estava bem de saúde. E são 5 tipos de saúde que nós precisamos, que nós necessitamos. Necessitamos de saúde física, saúde psíquica, saúde emocional, saúde moral e saúde espiritual. Ele disse que tu vá bem fisicamente, como está a tua alma. Ele viu que aquele homem, ele estava bem espiritualmente, pela maneira que ele estava. E observe que João, para escrever um negócio desse, ele tinha certeza do que ele estava falando. E ele fala desse exemplo deste homem. Gaio não somente tinha praticado boas obras, mas tinha sido constante nisso. Como diga a palavra aqui, prática. Tratava-se da ausência aos irmãos, da assistência que dava aos irmãos viajantes. Esse obreiro cristão estava sempre saindo de Éfeso em missão de pregação e ensino, e levava e voltava as informações para João sobre várias igrejas no qual eles visitavam. Que às vezes hoje a pessoa imagina uma hospitalidade, a pessoa imagina que é só levar para casa, né? Eu não conheço ninguém, é uma pessoa estranha, não vou hospedar na minha casa. Também não se limita só isso. Se limita em recepção. Alguém que chega de outro ministério, alguém que vem de outra cidade. É importante essa recepção, esse cuidado de inserir no grupo da igreja e de tratar bem. Essa hospitalidade, ela é importante para a pessoa se sentir bem, principalmente os que vão aceitando a Jesus, os novos convertidos. Ele precisa ser bem tratado, bem acolhido, para que ele venha sentir no lugar que ele está. Ele realmente está no lugar melhor do que o mundo, mas acima de tudo, a amizade, ela não faz a diferença para ele, porque encontrou um amigo verdadeiro, alguém que vai lhe apoiar, que vai lhe ajudar nessa nova caminhada. É importante esse atendimento, é importante essa atenção para quem vem, quem chega lá. E às vezes a pessoa chega, é mais um. Eu passei por essa experiência de chegar num lugar e não ter nem aquela preocupação da recepção. Passamos quase 6 meses
foi que alguém foi nos visitar, foi que foi começar a amizade. Mas nós não deixamos de congregar por isso, não. Todos os cultos estavam lá, todos os trabalhos estavam lá. Depois tornamos grandes amigos, mas porque a igreja era numerosa e a pessoa não tinha muita aquela preocupação. Mas é importante essa atenção. João fala de 3 razões por que deve continuar esse trabalho de apoio ao ministério de outros. Irmãos, nós temos cuidado de vez em quando aqui nós receber algum pastor itinerante, alguém que vive da obra. Às vezes nós fazemos alguma agenda. Eu não posso agendar todos, porque todos que me solicitam às terça-feira, eu não ministrava uma terça-feira por mês. Se eu fosse atender toda a solicitação das terça-feiras, eu não ministrava uma, acho que eu ministrava o culto de Santa Ceia. Mas a gente tem que, claro, de vez em quando, trazer alguém, porque é um homem que vive da obra, e nós precisamos ter cuidado. Primeira razão, por que devemos dar atenção? Porque representa, segundo João, representa o nome de quem? O nome do Senhor Jesus. É uma referência ao Senhor Jesus. Como cristão, nosso dever principal é de propagar e glorificar aqui o nome bendito e santo do Senhor Jesus Cristo. Porque João enviava a pregar em nome do Senhor Jesus. Era anunciando o Senhor Jesus Cristo, o nome dele. Então a preocupação era o nome do Senhor. Segundo, os cristãos devem contribuir para o trabalho missionário. Era uma razão, por isso que João faz menção deste homem chamado Gaio, e aquela igreja que tinha essa preocupação, antes de chegar aquele obreiro. Ela tinha essa preocupação de ajudar esses obreiros. E terceiro, o apóstolo afirma que somos tidos como cooperadores da verdade. Vamos ver o versículo 8, do qual nós lemos aqui. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Quando ajudamos ao trabalho autêntico de outro irmão, o cristão que não pode pregar, pode ajudar. Na obra, nós estudamos, temos esse aqui, a escola dominical, sobre a questão da obra missionária. E nós podemos fazer ela indo, contribuindo e intercedendo. E aqui era a responsabilidade de quem foi enviado para anunciar as boas novas da palavra de Deus. Ele precisa nos cuidar. Então, a igreja, ela se responsabiliza para cuidar desses missionários. Aqui na igreja, nós estamos ainda cuidando de missões em Jerusalém. Ela diz que próximo sábado, nós temos uma cruzada evangelística. E esse trabalho é mantido com as contribuições dos irmãos para aqueles carreiras de missões. Tanto aqui no Templo Central, como nas congregações. É a forma de nós fazer missões. Esse valor é invertido. E eu não sei, me pergunto, que eu não sei responder qual que é o mistério que Deus tem com missões. Mas aquele que faz missões pode ter certeza que as bênçãos do Senhor, elas são derramadas, elas são contínuas nas vossas vidas. É o mistério de Deus com a obra missionária. Então, a razão por que João incentivava esse trabalho. Aí aparece agora esse obreiro, Diótrefes, obreiro ambicioso. João tinha escrito uma carta de recomendação à igreja, apresentando esses mestres, tipo de missionário itinerante, e um líder da igreja. Agora ele recebeu a carta, mas não compartilhou o seu conteúdo com os membros da igreja. É igual, às vezes vem convite de outro ministério, e o pastor diz, não, vou ter que engavetar essa carta aqui, não vou não, porque esses irmãos lá vão para lá e ficam lá. Você tem medo disso? Eu não tenho medo dessas coisas. Mas as pessoas têm medo. Leia a carta, irmão. Irmãos vão lá e observam.
Não tem problema nenhum, não. Ó, agora mesmo na semana tinha uma festa aqui, nós lemos aqui o convite aqui para os irmãos, e muitos irmãos foram lá, foram abençoados, e abençoaram a obra do Senhor Jesus. Mas tem pessoas que tem medo, e aqui esse obreiro ficou preocupado, ele não compartilhou com os membros da igreja. Por esta razão, João falou a Gaio sobre a carta também do egoísmo deste obreiro. Diótrefes, além de esconder a carta, sabe o que ele começou a fazer? Começou a lançar acusações indignas contra os visitantes e começou a falar mal do apóstolo João. Agora você imagina, se alguém falava mal do apóstolo João por 90 e tantos anos, não vai falar mal de mim? Se não pouparam nem João, vai poupar o pastor Neto? Eu vou poupar os senhores? De forma alguma. Agora por isso vamos deixar de fazer a obra do Senhor? Não. Vamos continuar fazendo a obra do Senhor Jesus. Ele começou a tecer comentários. O homem que andou com Jesus, que inclinava a cabeça no peito de Jesus. Agora um homem lá, metendo a mão dele, falando mal dele. Eu estou sobrando, não vou receber. Aqui, amados, atitude carnal desse dirigente invejoso. Infelizmente ainda existe na igreja hoje um fato que ainda acontece no meio do ministério, amados. A igreja ali não estava sofrendo por causa de doutrina falsa, não, mas pelo orgulho e da ditadura do seu livro carnal. O que ele estava fazendo? Ele estava excluindo os irmãos que apoiavam os obreiros que João enviava. É como aquele dia assim, ó, se ele estiver bom aqui, procurar outro ministério. Que é isso, amado? No dia que nós estamos vivendo, falar um negócio desse? A igreja não é nossa, nós não podemos dizer para ninguém sair, nós temos que ajuntar, nós temos que unir a igreja do Senhor Jesus e ministrar a palavra de Deus. Não podemos sair da palavra. E aqui, ele preocupado com a situação, o povo perdeu a oportunidade de crescer na fé, e a igreja sofreu uma divisão. Por quê? Tinha aqueles irmãos que eles tinham desejo, a sede no seu coração de fazer missões, de apoiar aqueles obreiros, aqueles missionários. E já ouviram não. Aqui nós não vamos fazer missões de jeito nenhum. Aqui é do meu jeito. Diótrefes queria a glória para si, para o seu nome, quando ele deveria glorificar o nome do Senhor Jesus. O provérbio é glorificar o nome do Senhor, não de cima. Quanto menos nós aparecermos, é melhor para a obra do Senhor. Eu tenho medo quando o líder quer aparecer, amado. Isso é perigoso. O que tem que aparecer é o Senhor Jesus. É Ele que tem que aparecer nas nossas vidas. A teologia desse mesmo João, você do outro João, João Batista, que João registrou no seu evangelho, disse alguém cobrando dele, e disse: importa que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Vamos ver o que diz o versículo 7. Porque pelo seu mundo sair, nada tomando dos gentios. A igreja não podia, não dá, então aquela igreja sustentável. Ainda nos nossos dias continua a tentação de alguém querer exaltar o seu próprio nome. Essa é uma tentação muito antiga, amados. Vamos ver quando que ela começou? Vamos ver o que diz lá no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 11, e o versículo 4.
e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Esse mal aqui, ele já é antigo. Lá, Tomazinha, liderado por Herod, né? Queria ter um nome, mas não tem nome sem Deus, amado. Não tem nome sem obediência à palavra do Senhor. Não tem nome se não tiver conforme a palavra do Senhor, tendo ela como primazia na sua vida. Ele diz aqui, e João, ele disse naquela carta que ele mandou para Gaio, versículo 10, ele diz: pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-lo, e os lança fora da igreja, excluindo os irmãos. Ele estava, sabe como? Numa embaixada assim, bem conhecida. Um caminhão atravessado, subindo dando uma ladeira. Tem aquela ladeira que de um lado e do outro não passa ninguém, e o caminhão está atravessado. Ele atravessou na segunda ladeira. Não sobe ninguém nem desce, atrapalhando o crescimento da obra do Senhor. E ele tinha alguma coisa que João sabia. E João disse: olha, quando eu for lá, eu vou falar algumas verdades sobre ele. Então o obreiro que estava lá, que não tinha chamado, que não tinha compromisso com a obra missionária. E a obra missionária, nós precisamos ter compromisso com ela. A obra missionária é algo que a igreja não pode deixar de fazer. Nunca adentramos no comodismo de achar que já está tudo bem, não. Nós estamos sempre procurando o crescimento da obra missionária. Aí o versículo 11 diz: amado, não siga o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Aqui ele está dizendo: não siga Diótrefes, mas siga Gaio. Continua fazendo o que Gaio vem fazendo, mas não siga o que Diótrefes está fazendo. Aqui ele fala desses dois personagens. Aí tem mais um, versículo 12. Ele faz menção agora, diz: todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho, ele é verdadeiro. Mais um aqui que João dá testemunho dele, Demétrio. Não sabemos a seu respeito mais do que está dito aqui na palavra do Senhor. Tudo que podemos afirmar a respeito dele é que ele é uma pessoa de quem Gaio não sabia muito bem. Gaio não conhecia Demétrio. Qual o caso? Por quê? Este elaborado elogio dificilmente seria necessário. Como João mandou uma carta de recomendação, recomendando ele, então Gaio não conhecia ele, porque senão não precisava toda essa apresentação de que ele era verdadeiro, de que ele estava falando, era o próprio João testificando de que ele andava na verdade. Ele não tinha esse conhecimento muito dele. O que nós podemos conjecturar sobre este Demétrio? Primeiro, ele era o portador desta carta a Gaio. Foi ele que levou a carta. E segundo, é que era membro da mesma igreja de Diótrefes. Ele prestou um bom serviço ao se opor, porque ele também não concordou com o que Diótrefes estava fazendo. E terceiro, alguns historiadores
diz que ele vamos ver o que diz Atos dos Apóstolos 19, Atos 19 e 24. Porque um certo Ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Alguns historiadores dizem que ele era etíope. Ele era um Ourives, lá de Artemis. Agora, pregando a fé que no passado procurava destruir. O que é importante, que o Evangelho, ele é transformador. O Evangelho transforma a vida. Ele tem o poder de mudar pessoas. Se realmente foi esse Demétrio, vemos que houve uma grande mudança na vida dele. E versículo 13, João diz assim: tinha muito o que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Ele queria falar pessoalmente. Ele queria, espero, porém, ver-te em breve. Ou seja, o que ele ia falar face a face, boca a boca. Tem coisa, amados, que nós não podemos lançar nas redes sociais. Tem coisas que nós temos que falar pessoalmente. Tem coisas que nós não podemos mandar recado para o terceiro. Liga para fulano de tal, isso e isso. Não. Tem coisa que você tem que chamar pessoalmente, conversar olho no olho com a pessoa. Converse pessoalmente. Não vá fazer comentários que depois trazer prejuízo. E João aqui nos dá um exemplo. Tem coisas que ele podia escrever. O que ele podia escrever, ele escreveu. Mas o que ele tinha que falar pessoalmente, ele queria falar pessoalmente. Ele não ia falar, mandar recado, não. Ele ia conversar pessoalmente. Não tenha medo de conversar pessoalmente alguma coisa. Se alguém diz, só o fulano falou isso de mim, não vá procurar no comentário dar a mesma resposta, não. Procura a pessoa. Meu irmão, é verdade que isso está acontecendo? Então isso não, meu, você está enganado. Não é assim não. Converse, amado. O diálogo é a melhor coisa. O diálogo não pode faltar nas nossas vidas. Em primeiro lugar, nós andamos na verdade. E quem anda na verdade não tem preocupação com comentários negativos. Não vai se desesperar, porque ele anda na verdade. Ele tem compromisso com a verdade. Aí ele vai dizer mais, para concluir: paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúde os amigos pelos seus nomes. Eu ministrei aqui em dia desse de ministério sobre a importância de tratar pelo nome, né? O nome, ele é muito importante. O nome é um patrimônio que nós temos e que nós devemos valorizar. E tem coisa melhor do que paz. Quem anda na verdade tem paz. Ele não anda desesperado. Ele não perde o bom senso. Não. Ele sempre está consciente, porque ele anda na verdade. Então essa pequena, isso aqui é uma carta mesmo, né? Uma pequena que é uma carta a um amigo. Valorizando, recomendando, reconhecendo João que ele não fazia a obra sozinho. Duas coisas nós aprendemos aqui nessa carta. E nós precisamos sempre dos galhos. A obra precisa dos galhos. Mas não tenha dúvida que vai ter os diótrefes. Os diótrefes, eles vão aparecer. Mas também tem os demétrios, portador de boas novas. Daquele que você está na prova e Deus envia lá e vai trazer uma palavra
de conforto, de consolo, para renovar as forças e você continuar fazendo a obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e continue falando aos nossos corações.